Olá, bom dia. Mais uma vez aqui estou para deixar uma porção da palavra de Deus. Hoje vou ler em Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Salomão escreveu essa palavra para nós termos uma ideia de que tudo é controlado por Deus. Tudo é dominado por Deus, tudo está sujeito a Deus. Tudo debaixo do céu é na terra. Na terra, tudo é o tempo determinado por Deus. Nós podemos ver na Bíblia que quem criou o tempo foi o nosso próprio Deus. Em Gênesis 1,14, diz assim: E disse Deus, haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para tempos determinados e para dias e anos. Então, quem determinou o tempo foi o próprio Deus após a criação. Quando ele estava criando tudo, todas as coisas, ele estabeleceu o tempo. E ele governa o tempo até hoje. Nós podemos ver pequenos exemplos na Bíblia. Quando Deus, lá em Gênesis 15:12, falou com Abraão. Ele disse assim, Gênesis 15:12 até o 16. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Então Deus disse a Abraão: Abraão, peregrina será a sua semente em terra, que não é sua. Peregrina será a sua semente em terra que não é sua. E servi-lo-ás e afligi-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, o qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, anos atrás do povo de Israel se estabelecer na terra prometida, essa mesma terra que ele falou com Abraão e colocou Abraão nesta terra, ele disse que a semente de Abraão iria ser escravizada. Eles iriam para uma terra que não era sua, no caso o Egito, e eles iam servi-los e seriam afligidos por ele 400 anos. Mas ele disse que ele julgaria eles, no caso o Egito. E a quarta geração tornará para cá. Foi quando Deus tirou o povo de Israel do Egito através das 10 pragas, que ele a maneira pela qual ele julgou o Egito, como ele diz aqui. Deus já conhecia, Deus é onisciente, sabia que Faraó não ia ceder até que morresse o seu primogênito. Ele cedeu e depois ele ainda vai atrás ainda do povo. Mas Deus sabia. Talvez se Faraó tivesse se arrependido, na segunda, terceira praga ele liberasse o povo, o seu primogênito não teria morrido, porque Deus é misericordioso. E ele é misericordioso para qualquer um, qualquer tipo de homem, que seja ímpio, que seja um homem malvado, seja qual for o tipo de homem. Nós podemos ver que quando Josué invadiu Jericó, a ordem era destruir todo o povo, porque quando chegou ali aquela época, a medida da injustiça dos amorreus já estava cheia. Foi o que Deus falou aqui para Abraão, que a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Isso na época de Abraão. Mas Deus já conhecia a maldade e a injustiça dos amorreus, que eram vários povos que ali estavam, que eram os cananeus, os heteus, os heveus. E então
não estava ainda, mas quando a medida estava cheia, então Deus levou o povo de Israel ali. E depois de Moisés continuou a obra Josué para destruir. A ordem era destruir todo aquele povo, porque eles eram um povo que estava já além da medida de Deus. A medida deles de maldade estava cheia. Então Deus, chegou o momento do castigo. Não tinha mais jeito para eles. Então Deus deu a ordem. Josué era para destruir tudo. Destruir tudo. Às vezes parece até, né, uma violência, mas é porque eles eram um povo muito malvado. Eles adoravam outros deuses, senão o Deus de Israel. Eles adoravam outros deuses e eles ofereciam sacrifícios humanos, até de crianças. Era um povo mau. Então a ordem de Deus era que destruísse todo aquele povo para que Israel vivesse ali. E nós vemos a misericórdia de Deus ainda logo quando os espias de Israel foram a Jericó para espiar a cidade. Eles tiveram ali um sufoco e quem ajudou eles foi a prostituta Raabe. Deus não se importou que ela era prostituta, que ela era uma pecadora, que ela era de Jericó, que a ordem era para destruir todos. Mas por ela ter ajudado eles e mostrado em seu coração que ela tinha amor, Deus a salvou de morrer ali, de ser destruída junto com aqueles povos de Jericó. Se talvez todo o povo se arrependesse, com certeza Deus também os pouparia. Porque Deus, ele muitas vezes, ele dá a sentença, mas se a pessoa se arrepende, Deus também tem a misericórdia, porque a misericórdia dele é grande, ele é longânimo. Nós podemos ver vários exemplos. Por exemplo, quando Deus mandou Jonas em Nínive, Jonas fugiu, mas depois Deus tem seus meios e colocou ele lá de novo em Nínive. E ele pregou lá que Nínive seria destruída. E o rei lá se arrependeu e mandou todo mundo jejuar e mostrou arrependimento. E Deus na hora não quis mais castigar Nínive, porque eles se arrependeram. Eles se arrependeram, mostraram arrependimento e agora fizeram um sacrifício para poder tentar merecer o perdão de Deus. E Deus os poupou. Nós vemos também lá no livro de Reis, as histórias daqueles reis de Israel. Ezequias, ele estava para morrer já. Deus deu a ordem para que o profeta falasse com ele, que ele iria morrer. Quando o profeta sai, ele coloca o rosto em terra, ele começa a pedir a Deus misericórdia, porque tinha muita coisa ainda para ele fazer. E ele pede a Deus mais anos de vida, e o profeta nem havia saído ainda do pátio do palácio, e Deus fala: volta lá e fala para o rei Ezequias que eu vou dar mais 15 anos para ele, vou curar essa doença que ele tem de morte. E assim Deus fez. Deus curou a doença que ele tinha e deu mais 15 anos de vida a ele. Então, assim é a misericórdia de Deus. E assim funciona o tempo de Deus. Então, muitas vezes nos nossos dias, nós pensamos que está demorando a nossas bênçãos, aquilo que necessitamos de Deus. Pensamos que está demorando. Mas temos que entender que tudo tem o tempo determinado por Deus. E no tempo certo, no tempo oportuno, Deus nos dará a bênção que precisamos.
Se precisamos de um emprego, muitas vezes as portas estão fechadas e vamos até lá em um emprego, chega lá, a vaga é negada a você. Não se preocupe, porque talvez não chegou ainda o seu tempo. Eu lembro que eu fiquei alguns anos, mais ou menos 2 anos, desempregado. Uma época, trabalhei 3 meses, depois fiquei desempregado de novo. E quando chegou a hora certa, Deus me deu um emprego que eu estou há 28 anos no mesmo lugar. 28 anos, olha aí. Quer dizer, tudo tem o tempo de Deus. E ainda não saí de lá porque ainda também não chegou o tempo de Deus. Então, mesmo assim, e outras coisas também que nós temos nas nossas vidas, problemas na justiça. Às vezes você está querendo, está precisando de um dinheiro e não saiu ainda aquela sentença que você colocou na justiça. E Deus, às vezes você até reclama, mas Deus está preparando para a hora oportuna você receber a sua vitória, receber a sua bênção. Então não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe e não imagine que você não vai ter tua vitória, porque se você tenta ser um servo de Deus fiel, se você lê a palavra, se você se comporta de maneira correta com Deus, na hora exata, na hora certa, Deus com certeza vai te dar a tua vitória. Recebe essa palavra e não se esqueça, tudo tem seu tempo determinado e na hora certa Deus vai te abençoar. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Não esqueça de dar um like, nem se inscrever no canal. Obrigado e amém.